Se você tiver com a sua prova em mãos, vá lá, pega essa prova, 2014-2, e vamos embora então. Primeira questão que a gente tem aqui, ele fala assim, ó, na prova original, a questão 39. Como forma de avaliação, um professor de física pede a seus alunos que no laboratório façam uma experiência de eletrostática. Na experiência, há duas esferas idênticas presas por fios isolantes, finos separadas por uma certa distância uma da outra. As esferas são então carregadas eletricamente com diferentes quantidades de carga elétrica de mesmo sinal. A1 recebe 7 unidades de carga e A2 recebe 3. Marque a opção que fornece o diagrama correto das forças de interação entre as esferas 1 e 2. Deu o valor do K e vou te falar, esse valor é inútil. Essa questão é uma questão teórica que tenta iludir você a achar que você vai ter que fazer alguma conta para chegar no resultado final. Inclusive ele coloca as cargas de valores diferentes. Cara, isso aí não tem o menor problema. Isso aí não tem a menor relevância na questão. O que é a força que existe entre duas carguinhas aqui? Ela pode ser de atração ou pode ser de repulsão, ok? Se forem cargas de mesmo sinal, a gente vai ter uma repulsão. Se forem cargas de sinais contrários, a gente vai ter uma atração. Repara que você tem na questão que as cargas têm o mesmo sinal. Não importa se ambas positivas ou ambas negativas. Me diz, o que acontece quando você tem cargas de mesmo sinal, então? Repulsão, ok? Agora vem cá, tem como uma repulsão para um lado ser menor ou maior do que uma repulsão para o outro? Existe isso. Eles não são uma ação e reação, né, entre si? Você não tem que uma força é reação a outra e vice-versa? Então o que vai acontecer aqui? As duas têm que ter o quê? Elas têm que estar voltadas para sentidos contrários, porém o módulo tem que ser o quê? O tamanho da flechinha. O que é o módulo de um vetor? Quando eu desenho o vetor, né? Repare as opções que ele te deu aí, você tem os desenhos dos vetores. Isso é que mata a questão. O que você tem aí? Tá reparando que o que eu tenho no caso aqui é que na letra A você vai ter a resposta. Repara que nela eu tenho vetores de exatamente o mesmo tamanho. Se eles têm o mesmo tamanho, são ação e repulsão um do outro, ok? Então, marque então aí a letra A. Essa questão é bem imediata. Onde, como as cargas eram de mesmo sinal, a gente tem então aqui uma repulsão e a gente vai ter também que os vetores têm que ter o mesmo tamanho, tá? Então é isso. Fechou? Letra A, essa questão. Bem simples, né? Vamos para a próxima, então? Vamos emendar logo a próxima. Questão de número 40. Essa questão é legal. Repara que ele dá também aqui meio que uma enrolação nesse pretexto que ele colocou aqui na questão, né? O que vem de realmente importante é o que está logo abaixo desse texto destacado. Quando ele fala assim, ó, como ressaltado, achou aí? Como ressaltado no texto acima, a interpretação de gráficos é muito importante para a compreensão de fenômenos físicos. Observe o gráfico abaixo. Ele representa a passagem da fase sólida para a fase líquida de certa substância em função da quantidade de calor absorvida. Ele quer a massa da substância sabendo que o calor específico da fase líquida é de meia caloria por grama grau Celsius. Vamos ver o gráfico que ele deu para a gente. Olha só. O gráfico aqui que ele está te dando, e essa é uma questão em que, se você não tomar cuidado, você vai achar que ela é muito mais difícil do que ela realmente o é. Por que eu estou dizendo isso? As pessoas olham para uma questão como essa e se assustam com o gráfico que ele deu. Cara que não sabe muito física, que não gosta muito de física, fica já meio apavorado. Só que repara o seguinte, num gráfico que eu tenho temperatura com a quantidadezinha de calor fornecida, quando eu tenho aqui um dado momento em que a temperatura fica constante, o que é isso aqui, gente? Para a temperatura ficar constante, durante a mudança de estado físico da substância, a temperatura fica um tempo constante para, ao final da mudança de estado, ela voltar a aumentar. Então, você
tinha aqui num dado estado, ele fala que ele começa na fase sólida. Essa fase sólida é de menos 15 graus Celsius até 5, fica constante durante a mudança de estado e depois vai de 10 para 12. Ok? Nisso que ele vai de 10 para 12, lá em cima eu termino com 45 graus Celsius. E aqui, então, é a fase líquida. Essa parte constante, então, aqui corresponde aonde eu tenho uma mudança de estado. Ok? Bom, vamos ver. Repara que, embora o gráfico pegue desde a fase sólida a transformação da substância e a fase líquida, qual foi o calor específico que ele me deu? Foi do estado sólido ou líquido? Percebeu como foi só do estado líquido? Como não tenho nenhuma informação completa a respeito disso aqui ou disso aqui. É justamente pelo fato dele me dar o calor específico da fase líquida, ó, de meia caloria por grau Celsius, que, na verdade, eu sei que, de tudo que ele me falou, a única parte realmente útil é essa do final aqui. Percebeu por quê? O que eu vou ter aqui? Você tem uma mudança de temperatura de 5 para 45 graus, tem o calor usado nessa mudança, cuidado que está em quilocaloria, quilo, em que prefixo mesmo, em que prefixo mesmo? Isso, 10 a terceira, tá? 10 a terceira, 1000 calorias. E aí, ó, se então eu faço o quê? Igual a MCAT, o calor é de 10 para 12, variação de 2. Só que são 2 quilocalorias, 2 por 10 elevado a 3, tá? A massa é o que eu quero, o C vale meio, e a variação de temperatura para isso é de 40 graus Celsius. Coloque então aqui. 40 vezes meio dá 20. E, como desse lado, isso aqui dá 2.000. 2.000 dividido por 20, no final, você vai ter uma massa de 100 gramas, tá? Então, essa massa de 100 gramas é a letra A da questão. Então, claro, eu acho que calorimetria, acho não, vejo, na minha opinião, que é um assunto que o pessoal também não gosta muito, né? Então, toma cuidado para não se apavorar com esse gráfico, que ele, na verdade, não tem nada demais, tá, galera? Você tem 3 estados aqui dentro. 3 estados não, mas tem o inicial, a mudança, a transição e a final, mas só com a fase final eu mato a questão, tá bom?